E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 22, que ele fala da mediunidade curativa. E estamos no item médium passista. Nós paramos no meio de um parágrafo, inclusive, do terceiro parágrafo, e nós vamos voltar um pouco para fazer a conexão. Referimos-nos, sim, aos intérpretes da espiritualidade superior, consagrados à assistência providencial aos enfermos, para encorajar-lhes a ação. De certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto ao aluno de enfermagem, embora não seja médico, se recomenda a aquisição de conhecimento do corpo em si. E do mesmo modo que esse aprendiz de rudimento da medicina procura atentar para a asepsia do seu quadro de trabalho, o médium passista necessitará a vigilância do seu campo de ação, porquanto de sua higiene espiritual resultará o reflexo benfazejo naqueles que se propõem a socorrer. Nós paramos nesse item, nesse período. E continua André Luiz. Eis porque se lhes pede a sustentação de hábitos nobres e atividades limpas, com a simplicidade e a humildade, por alicerce no serviço de socorro aos doentes, de vez que semelhantes fatores funcionarão à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão da sombra. E quando se fala em preparo, para o médium passista, a gente tem uma obra interessante, bem interessante, que foi também lançada pelo Leon Denis, Técnicas de Base, Princípios e Base e Princípio do Passe, que é pelo Luiz Carlos Dalla Rosa e outros colaboradores. E aí tem no capítulo 8, preparos e cuidados básicos para se aplicar o passe. Então ele coloca, preparo do médium passista, praticar o espiritismo sem rodear-se das precauções necessárias equivale a abrir a porta de par em par para os assaltantes de rua. Isso é falado em Leon Denis no livro Espíritos e Médiuns, capítulo 4. Então é só para a gente colocar assim, a partir de agora, a gente está falando dos aspectos espirituais do passe, E quando André Luiz fala que é semelhante esse cuidado, esses hábitos nobres são semelhantes à maneira do tungstênio na lâmpada elétrica, suscetível de irradiar a força da usina, produzindo a luz necessária à expulsão da sombra, é exatamente isso, Exatamente esse não abrir a porta aos assaltantes de rua. E aí, aqui nesse livro mesmo, Mecanismo da Mediunidade, no Mecanismo do Passe, o André Luiz vai nos explicando isso. Mas aí, André Luiz fala, para ser médium passista exige-se muito critério e responsabilidade. E aí ele coloca para a gente assim, antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças a alguém, ainda que na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Olha só, e como é que a gente desperdiça as nossas irradiações vitais? Aqui, gente, é só um detalhe, o Dalla Rosa, além de médium, ele é médico, da área da neurologia. Então, é só pra gente falar que é uma fala embasada, não é uma fala assim, aleatória. Então ele fala, um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. Aqui também
enumeramos 3 causas. As 3 causas, para que fiquem bem gravadas, que constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. São as seguintes: mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietação obsidiante. Então aqui é o Vanefredo de Toledo, na obra Passes e Curas Espirituais, quando ele fala dos médiuns passistas. E aí vamos lá. Quer dizer, então, se eu tenho uma mágoa, eu não posso ser médium. Se eu tenho uma paixão, eu não posso ser médium passista, inquietação obsidiante. Olha só, gente. É tudo a duração. Ficar magoado, né, por alguma coisa que aconteça, ainda é comum no nosso estágio evolutivo. Mas a gente já sabe, olha o que nós falamos no programa passado, sobre esse trabalho contínuo de evangelização. A gente já sabe que isso não é bom. A gente já sabe que isso não é útil, que isso não é uma coisa boa. Então, se eu estou magoado, o que eu vou fazer? Eu vou procurar desfazer essa mágoa, meus amigos. É o caminho que a doutrina nos dá. E graças a Deus, a doutrina, por ser cristã, ela nos oferece muitos recursos. E além do que está no Evangelho, a gente tem as obras subsidiárias que podem nos ajudar. Temos Emmanuel, temos André Luiz, temos Joana de Andes, Amélia Rodrigues, Dona Ivone Pereira. Esses médiuns todos nos dando recursos para a gente fazer com que aquele estado de mágoa não perdure muito tempo. É a duração do sentimento. Paixão desvairada. Pode acontecer? Pode. Mas toda vez que estiver numa paixão que eu sei que é desvairada e que eu perdi o controle, eu vou ver que eu não estou bem. Então eu vou ter que procurar a ajuda espiritual e muitas vezes até a ajuda dos técnicos, né, dos psicólogos, de quem possa me ajudar a trabalhar isso. Porque desvairado quer dizer que não há aproveitamento daquilo, é uma paixão destrutiva. E quando eu começo a me autodestruir, eu estou num processo de suicídio indireto, né? E a inquietação obsidiante. E vamos pensar que os fatos do nosso dia a dia, as questões do nosso dia a dia, promovem inquietação, sim, porque a gente vive determinados estados de insegurança. Insegurança sob o ponto de vista material, insegurança muitas vezes sob o ponto de vista emocional. A gente vive. Mas quando essa inquietação começa a ser uma ideia fixa, e aí eu não consigo fazer nada porque eu estou pensando na guerra, eu não consigo fazer nada porque eu estou pensando na doença, eu não consigo fazer nada, entendeu, meus amigos? Quando isso começa a ocupar um espaço demasiado no meu campo íntimo, eu tenho que tratar. Então, por quê? Isso é uma barreira. Porque é interessante que tanto a mágoa excessiva, como a paixão desvairada, como a inquietação obsidiante, não permite que eu pense no outro. Eu só penso em mim mesma. E se eu só penso em mim mesma, como é que eu vou ser aquele auxiliar no trabalho de restauração do outro, né? Vamos dizer assim, no reflexo benfazejo que eu desejo socorrer, na elaboração dos sentimentos mais puros da pura fraternidade. Tudo isso vai ser uma barreira que vai impedir essa circulação benéfica, né? Impedindo a circulação benéfica com toda a situação, com toda a observação, me permitem os irmãos, e desculpem aí o gaguejar, eu não estou bem. Se eu não estou bem, eu vou ter dificuldade, né, na transfusão desse bem ao meu semelhante, vamos dizer assim, ao paciente que está ali na minha frente. E é muito interessante, né, que muitas vezes esse estado de mágoa, de paixão, de inquietação, na duração na minha vida, impede até, meus amigos, vamos perceber, quem de nós já passou sabe disso, a abrir brecha para a influenciação espiritual. Eu até quando eu vejo um modelo, eu falo assim, mas é porque não passou o que eu estou passando agora. A gente tem exemplos claros, né, e bem marcantes na vida de alguns médiuns que passaram por humilhação, passaram por transtornos, passaram por dificuldades, né? E que a gente pode até se espelhar um pouquinho. Por isso que a gente às vezes olha, o modelo é Jesus, sim, mas tem tanta gente próxima
que passou por situações vexatórias, tudo isso, e não desistiram de Jesus, e não desistiram do bem. E aí eu posso olhar essas pessoas até como um estímulo, mas muitas vezes, quando eu estou nesse estado, eu não olho nada. E na verdade é o egoísmo, é o egocentrismo, né? Eu me julgo o centro de tudo e eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar, eu não consigo refletir, né? E aí fica muito difícil, meus amigos, para que eu consiga ser intérprete, porque a minha energia naquele momento está corrompida. Ela está corrompida? Sim, queridos, porque a lei de Deus é o amor, o fluxo da lei de Deus é a lei do amor. Então, nesse momento em que essas confusões ocorrem, né, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue abrir o nosso canal, não é? Então, é a hora em que a gente vai ter que primeiro se autossocorrer, vamos dizer assim. E aí existe uma técnica que é o autopasse, né? Em que eu posso ler o evangelho, ler uma página instrutiva, fazer a minha prece e começar a me dar o passe, dispersando, né? E jogando fluido, que é o alto eu dando, e eu posso pedir naquele momento que a espiritualidade ajude para que os melhores fluidos sejam canalizados para mim, principalmente na área da mente, que eu possa lembrar tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu aprendi, para eu estar bem, né? Para eu estar em paz, para eu estar melhor. Mas dentro desse preparo, né? A gente está vendo que há um preparo físico, que é a questão do cuidado com a saúde, né? Eu preciso cuidar da saúde. E esse médium curador, ele precisa ter cuidado com a saúde, né? Já que o fluido, ele vai dar esse fluido físico, que vai ser qualificado pelo fluido espiritual, pela direção dos espíritos superiores, né? Dos espíritos benfeitores. Ao cuidado com a alimentação, né? É esse equilíbrio alimentar, né? Ah, mas a alimentação tem que ser vegetariana, tem que ser assim ou não. Não, gente. Mas a gente tem que ter cuidado para não ser um comilão, né? Porque no momento que, se eu me alimento de uma forma descompensada, descontrolada, eu vou sobrecarregar as minhas funções digestivas. Isso vai perturbar a minha vivacidade espiritual. Já viram que quando se come muito, a vontade é ter um soninho? E o trabalho, como nós falamos anteriormente, para a consciência mediúnica, eu tenho que ver que eu estou trabalhando junto. Eu não sou um instrumento passivo, eu não sou um fantoche nas mãos dos espíritos. E aí eu tenho que pensar, né? Eu tenho que estar atenta, é um estado de atenção, é um estado de prece, é um estado de recolhimento, né? É um momento solene na minha vida de médium, né? Então, a gente é uma sobriedade alimentar, principalmente se no dia do trabalho, né? No dia do trabalho, para a gente ter bastante cuidado, né, gente? A gente tem que ter bastante cuidado mesmo. E aí ele fala um pouquinho agora, qual é a dieta, né? Bem, se eu conseguir uma dieta leve, uma dieta saudável, né? A gente sempre fala, a dieta vegetariana é excelente, mas algumas pessoas têm a necessidade do fluido da carne, né? Tudo isso, do fluido animal. Então, não é regra, mas assim, pensar no que vai comer. Pensar no que vai comer. E a questão da hidratação também. Como é importante a gente bem hidratar, né, gente? É um hábito que a gente deve ter, né? De tomar água. Água. Hidratar é água, tá? Não vamos substituir por outros líquidos, né? E a boa respiração também. Respirar lento, né? Para ver aquela profunda combustão do sangue nos pulmões e a gente respirar. Por isso é que é importante o médium chegar até mais cedo ao trabalho, porque se ele chega esbaforido, e o esbaforido com sempre aquela respiração ofegante, né? Ele, na verdade, ele não permite
essa expansão, né, do oxigênio no pulmão para que as funções sejam feitas, né? E o trabalho diário, né, também. O cuidado que o médium deve ter. Por quê? Eu trabalho muito, é um desgaste muito grande. Será que isso é necessário? Se não for necessário, que a gente tenha moderação, né, para não haver esse grande desgaste fluídico, que é prejudicial para todos nós. Então, para você, meu ouvinte que chegou agora, nós estamos estudando a obra Mecanismo da Mediunidade, no seu capítulo 22, Mediunidade Curativa, e estamos no tema O Médium Passista. E estávamos falando sobre as condições de saúde, né, que o médium precisa. Então, a alimentação, o repouso, o trabalho diário, né? Esse repouso para manter o equilíbrio, né? A higiene também, né? A questão de tomar o seu banho, fazer a sua higiene física, né? É importante também, né? A questão da nossa pele, até o vestuário, né, gente? Porque vamos pensar, mas tem que ter roupa especial, tem que ter uniforme, a doutrina não tem dogma, tudo bem. Mas imagina, né, gente? Se a gente muitas vezes, a cor não interfere em nada, mas a gente muitas vezes chama muita atenção para a roupa. E o momento é um momento de concentração. Por isso que alguns médios até, algumas de nós, né, meninas, tiramos pulseira, que às vezes a pulseira é dessas soltinhas, que faz um barulho exagerado, né? E tudo isso atrapalha a concentração. E a questão do lazer também, né? Necessário para a nossa saúde mental, né? A gente também se oferecer tempos de relaxamento, né? Um passeio, no parque, no jardim, escutar música, um bom filme, tudo isso vai nos ajudar, né? Mas não é só o preparo material. E aí André Luiz fala, no último parágrafo, ele vai falando pra gente que o investimento cultural ampliar-lhe-á os recursos psicológicos, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhe propiciam amparo, e o asseio mental lhe consolidará a influência, purificando-a, além de dotar-lhe a presença com a indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. Então, ele fala aqui nessa autoridade moral, né, que é chegar ao enfermo, e ele está no estado passivo, ele está no estado de recepção. Então, é a hora dele aceitar, acatar uma ordem, acatar uma instrução, acatar uma orientação. Então, o médico fala assim, olha, é importante que você tenha o hábito da oração. Ele só vai acatar isso, gente, se vier como autoridade moral, porque senão ele vai achar que o simples fato de ele estar ali, naquele dia, recebendo passe, já resolve todas as questões. Então, esse preparo moral, essa autoridade moral que o médium precisa ter, né? E aí, a gente coloca, né? Essa resistência às tentações exteriores que acontecem, né? Que na verdade tem a ver com nossa questão moral, com as nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, né? E aí, um temperamento mais acessível, porque vai se lidar com gente. Então é necessário, né, que se tenha a paciência, o cuidado, né? Vamos colocar assim a elegância moral, né? Quer dizer, um domínio de si. Pode ser que muitas vezes o paciente que venha, ele venha a nos impacientar, né? Mas aí eu domínio, eu estou no trabalho de Jesus, eu preciso estar bem. Um caráter tranquilo, né? Inspirando serenidade, confiança no outro, né? Um controle sobre as paixões, né? Vontade forte e também sem entusiasmos, assim, excessivos, que às vezes é esse entusiasmo excessivo que faz com que a criatura prometa, você vai tomar 2 passos e a partir daí você sai curado.
Isso a gente sabe que é até uma leviandade, porque a gente não conhece a história do outro. Então, nenhum de nós pode afirmar isso, né? A atividade reunida, a paciência, quer dizer, a sobriedade, né? É um tratamento espiritual. Então, a criatura vai vir 1, 2, 20, 30, 50, às vezes que necessitar, porque muitas vezes até a doença é um recurso para ele ir à casa espírita e a partir dali ele ter novos conceitos, né? Adquirir elementos para a sua renovação, né? É um hábito interessante se habituar à concentração. E como é que a gente se habitua a concentrar-se? Através das leituras. Olha como é que a leitura é importante. Que aí eu leio e vou saber o que eu li. E vou meditar sobre o que eu li. Então a meditação, a leitura é muito interessante, né? Não ser atrabiliário. Então fazer uma coisa, as coisas com método, com regra, né? Tudo isso é um trabalho de educação. A pureza de sentimentos, essa fraternidade, essa acessibilidade, esse acolhimento, que não é só o paciente que chega na casa espírita, mas a gente vai treinando nos diferentes setores da vida em que estamos ali, né? O desinteresse. Ah, mas aí eu vou ajudar o fulano porque no final tem um lanche. A gente acaba, né, tendo condicionamento. A gente tem que ser um desinteresse. É dar de graça o que de graça recebeste, né? Então, isso vai levar que a criatura seja afável, né? Benevolência. É esse interesse pela saúde do próximo, pelo estado do próximo. Desejo de ajudar. E isso vai estar ligado a uma disciplina. Ele vai precisar ter horário, né? Ele vai precisar criar hábitos, ele vai precisar ter o respeito pelo trabalho, pelo outro, ele vai precisar até cultivar esse sentimento nobre de que ele não está fazendo nenhum favor. Na verdade, a atividade é que está favorecendo a ele para vivências melhores, né? Prece fervorosa. Não quer dizer que ele vai fazer a prece aos berros, não, gente. Mas uma prece bem sentida. E aí ele vai ter que trabalhar, poderia trabalhar o sentimento de empatia. Se eu estivesse no lugar do outro necessitado do passe, buscando esse auxílio, como eu me comportaria? Confiança profunda em Deus. Porque é dele que vem todo o recurso, né? Todo o apoio, né? E isso, bom senso, confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança nos guias espirituais da casa, confiante na própria mediunidade, já que se ele reencarnou com aquela possibilidade, há um objetivo útil, né, para ele e para a comunidade. Então ele vai desenvolver a tarefa também com muita alegria, com muito bom ânimo. E esse estado de espírito, nesse trabalho preparativo para a tarefa do passe, vai acabar se espraiando para os outros setores da sua vida. Então, olha que coisa bonita, né? Se criar esses hábitos, bons hábitos, e vai sendo o quê? Uma aquisição. E é essa aquisição que faz com que muitas vezes a mediunidade, né, ao invés de ser uma concessão, ela vai passando a ser um atributo do próprio espírito, né? Pelo bom uso, tudo aquilo que eu sei usar, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que me leva a crescer, faz com que eu tenha o direito, né? A verdadeira propriedade. Então, amigos, que a gente possa, assim, nesse final do dia, já que na obra Missionários da Luz, André Luiz fala, né, que o passe é a tarefa que qualquer pessoa pode ter e pode praticar. Então você, meu irmão, minha irmã, que está na tarefa mediúnica, que está treinando o trabalho do passe, né? Vamos pensar na beleza da tarefa, que é muito linda. E vamos pensar também na preparação nossa, pensando sempre que o trabalho é de parceria, que o trabalho é de fraternidade, que o trabalho é de desenvolvimento do preceito de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pensemos nisto nesse lindo dia, nessa linda tarde, nessa linda manhã, nessa linda noite. Muita paz a todos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.